A proposta nossa, né, com o gestor, né, gestor tributário, é essa: a gente trazer uma facilidade, trazer uma dinâmica e, lógico, tempo, né? Porque imagine ter que preencher todos aqueles campos que eu mostrei em todos os produtos, né? Então, isso é algo que, humanamente, vai levar muito tempo para ser feito, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live Descomplicando com a Fácil, e hoje a gente vai falar de reforma tributária e as suas novidades. Inclusive, tivemos novidades ontem. Não é um assunto que a gente gosta muito de falar, não, mas o governo parece que quanto mais pode prejudicar o empreendedor, mais ele faz. Estou acompanhado hoje do fiel escudeiro Neymar. Bom dia, Neymar. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Então, a gente já vem falando, né, de reforma tributária já há algum tempo, de dificuldade de conversar com as pessoas, empresas, os aliados, contadores também, a gente tem trocado muita informação, né? E cá estávamos nós, né, preparados aí com a nossa apresentação, nosso conteúdo para hoje, mas já tivemos mudança, né, ontem. Mas vamos lá, deixa eu seguir aqui o nosso roteiro, que já está preparado. Vamos seguir aqui, que eu acho que tem informação bastante interessante aqui. Eu vou apresentar aqui. Bom, então, rapidinho aqui, né, vou dar uma contextualizada aqui na questão da reforma, né, só para a gente trazer aqui um nivelamento de informações. O nosso contexto aqui, o nosso objetivo era falar sobre as mudanças que a gente tem previsto, né, temos até que já mudar aqui o verbo, porque isso foi alterado ontem, o que tínhamos previsto para 3/8/26, né, as alterações de documentos fiscais, apesar que essa alteração, ela já vem de janeiro de 2026, né, já estava previsto para janeiro de 26, foi adiado para julho, adiado agora para agosto, e ontem temos nessa novidade, que vou falar daqui a pouquinho. Então, rapidamente aqui, né, nós estamos falando aqui o tempo todo aqui de reforma tributária, nós estamos falando da Lei Complementar 214 de 2025, e a proposta ali era, né, um dos pilares ali que a reforma trouxe foi simplificar a tributação no nosso país aí. Mas, como a gente já sabe, né, você mesmo abordou aí, né, você fez a chamada, que parece que o contexto é um pouquinho diferente, né? Para que facilitar se a gente pode complicar, né? Acho que isso explica um pouquinho ali. Então, a teoria era 5 impostos, né, que é a nossa tributação atual. Então, os nossos 5 impostos passariam ali, né, seriam reduzidos a 3. Então, esse é o cenário atual, né? Então, nós estamos falando de sair ali, de deixar de existir PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, né, passaríamos a ter CBS, que são as contribuições, o IBS, que são os impostos, e o ISS, né, o IS vai ser o imposto, é um tipo de imposto seletivo ali que vai acontecer a alguns produtos e serviços, né, que ainda não temos muita clareza, não temos definição sobre isso ainda não. Mas o contexto era esse, né, o mundo todo usa IVA, né, que é um imposto único, imposto pelo agregado, e nós, caso que nós já de cara já deparamos com o IVA dual. E além do IVA dual, a gente passou a ter o IS também, né? O IVA dual se dividiu ali em CBS e IBS, e para complicar um pouquinho, a gente passou a ter o IS também, que são, na verdade, então, 3 impostos. Ao invés de ter um só, né, vamos passar a ter 3, que é o caso de complicar, ao invés de facilitar, né? Então, isso é o cenário ali nosso atual. O CBS aí, né, tentar trazer aqui um contexto bem, né, bem dinâmico, aqui, sem juridiquês, sem muito termo técnico, até para o público aqui ter um entendimento rápido e fácil. Então, o CBS, realmente, ele está ligado às contribuições, ele está a nível federal. O IBS, ele está mais a cargo de estados e municípios, que são os impostos que acontecem sobre produtos e serviços. E o IS, né, ele é um imposto seletivo, ele vai ser definido ainda, isso é ainda é uma incerteza, mas o imposto seletivo, ele vai, até então, que a gente sabe, é que ele vai incidir sobre produtos que são ali, nocivos à saúde e ao meio ambiente, né? Esse contexto da reforma tributária do consumo aí, ela traz essa pegada de, vamos olhar para aqueles produtos que totalmente prejudiciais à saúde humana, que trazem algo relativo a prejudicar o meio ambiente, e esses produtos, teoricamente, produtos e serviços vão ser taxados, né, uma tributação maior nesse novo imposto. E assim, né, quando eu falo de incerteza, realmente é incerteza, né? Eu vou até falar um pouquinho aqui na frente que estamos já encaminhando para agosto, nós ainda não sabemos quais serão realmente as alíquotas efetivas de cada um desses tributos aí,
Então, ainda é um cenário muito incerto ainda, né? Essa, né, a Lei Complementar 214 de 25, ela trouxe ali um cenário para a gente poder fazer uma transição bem a longo prazo, bem devagar, e, né, e o que vem acontecendo aí, a gente tem acompanhado, vem acontecendo, é que vai ser devagar mesmo, né? Porque já era para ter acontecido, algumas coisas já era para ter acontecido esse ano, a gente está vendo que está se pivotando muita coisa, está se adiando muita coisa, mas enfim, né? Então, o fato é que a reforma já está aí, a reforma já está acontecendo, né? Não adianta a gente querer lutar contra, e a reforma tributária não é mais algo que está só no papel, né? Ela já está acontecendo. Então, de 2026 até 2033 ali, né? 2026 um ano totalmente de teste, a gente ia conhecer os impostos, conheceria as estruturas. 27, o CBS realmente ele entra em vigor, e 2029 até 32 o IBS também, né, de forma gradual ali nesses anos ele entraria, e 2033 estaríamos plenamente ali com a reforma totalmente integrada, já totalmente funcional. Penso eu que não deve acontecer, isso deve levar mais tempo, mas cenas dos próximos capítulos, né? Então, o nosso ano de testes aí, né, 2026, nós estamos falando de novos campos ali nas notas fiscais, testes da emissão das notas fiscais, cadastro de produto, né, e novos parâmetros. A operação foi muito grande, muitas informações novas. Daqui a pouco eu vou até abrir o nosso sistema para mostrar ali rapidinho os dados ali dentro do sistema, quais novos dados foram necessários. E uma outra frente aí que impactou todo mundo, né, impactou ali os três, vamos dizer assim, agentes ali do operacional da reforma tributária, que são os nossos aliados, né, são as empresas, nós, empresa de software e os contadores, né, esses três personagens aí, mais do que nunca, vão ter que dar as mãos aí para trabalhar juntos. Né. Entrando aqui já, então, o que era obrigado ali para 3 de agosto de 2026. Então, já vim se postergando desde janeiro, igual eu falei, mas estava previsto para 3/8 de 2026, a gente já passar a ter que transmitir os documentos fiscais, todos eles, né, que estão já com as informações do CBS e IBS. Então, estava previsto que até o 2/8 ali estaríamos aprendendo, estaríamos em fase, né, de educativa ali, a gente passaria a conhecer essas informações, esses campos, mas não teríamos rejeição, não seria cobrado, né, essas informações não seriam cobradas da gente lá no documento fiscal. Porém, então, eu trago aqui em primeira mão para a nossa equipe, nossos aliados, né, quem estiver nos assistindo, ou quem for assistir, é que a Receita publicou ontem, né, ali, dia 27, às 11h36 da manhã, lá no portal, essa informação de que a Receita e o Comitê Gestor do IBS vão divulgar um cronograma para poder definir novas definições vão acontecer sobre a emissão de documentos fiscais. Então, ou seja, aquilo que era previsto está totalmente obrigatório ali, ia ter rejeição, né, todos os documentos fiscais passariam a ter essa validação no ato da sua transmissão. Esquece. Nós vamos aguardar que está previsto aí, né, nessa publicação de ontem, de que até o final de julho, nós estamos falando então de sexta-feira, né, vai ser publicado aí, né, um ato, tá, do Comitê da Receita Federal, onde eles pretendem trazer ali para a gente como vai ficar de fato, essa obrigatoriedade a partir de agora. E, assim, uma coisa positiva que eu vi lendo a minha publicação foi de que vai se trazer um contexto para cada documento fiscal. Ou seja, cada documento fiscal vai ser ali, vai ter uma obrigatoriedade particular. Parece que a ideia é trazer uma separação, né, de como vai ficar obrigatório cada documento fiscal. Isso pode ser um possível ganho, né? E aí, quando nós estamos falando em layout também, né? Porque os layouts até hoje não se tem, né, não tem muita clareza sobre os layouts, de como que se fica em Banff, vai existir no Banff ou não. O que se sabe até agora é somente a nível estrutural, né, a nível de XML, mas a nível de Banff ou de como que isso vai ficar claro para o contribuinte, para as empresas, ainda não tem. Então, tomara que realmente como se cumpra ali, né, que com 60 dias de antecedência, a partir do momento que for definida uma data para a obrigatoriedade de cada documento fiscal, nós vamos ter esses layouts definidos 60 dias antes. Então, é o que foi postado ontem, né? Então, tomara que isso aconteça, né? É o que está previsto, pelo menos. Vamos acreditar que sim, né? Então, vamos aguardar aí as novas publicações, o nosso dever aqui, enquanto faz sistemas, né? Acho que a equipe toda, a gente nos manter atualizado, para a gente trazer informação, justamente o que a gente fez aqui agora, que
estávamos com todo esse conteúdo pronto aqui para poder apresentar, para mostrar, e fomos surpreendidos com essa publicação de ontem. Apesar que, né, já tínhamos rumores de que iria ser adiado, que iria ter mais um prazo, porém, não se tinha nada publicado até então a gente acreditou que dessa vez não ia ser adiado, mas está aí, foi adiado novamente, né, não se sabe ainda para quando, mas tá o nosso compromisso, né, em nos manter atualizados, trazer informação também o mais atualizado possível, né. Mas independente disso, né, igual eu falei, a reforma está aí, já aconteceu, não adianta a gente querer brigar contra isso, não adianta a gente querer lutar contra, né, já aconteceu, a gente precisa nos adequar, né, nossos aliados, as empresas precisam se adequar, nossos aliados, então, o impacto no dia a dia deles vai ser na emissão da nota fiscal, isso é fato, né, que já ia acontecer agora para o dia 8, dia 3/8. O cadastro fiscal é algo que a gente tem falado muito sobre isso. Margem e preço, né, a forma de precificar os produtos também vai mudar um pouquinho. Ter esse novo conhecimento, dominar esse conceito aí de margem, e é que se fala em reforma traz o IBS, CBS como imposto por fora, né? É um conceito onde o imposto não faz parte do total do produto diretamente na nota fiscal, calcula-se isso de forma separada. E também sistemas e processos vão mudar, né? O faço retaguarda, ali o time, eu falei um pouquinho disso já, que a gente precisa realmente dar as mãos ali aos nossos aliados e aos contadores, porque agora é momento de todo mundo passar por isso junto, né? Então, falando aqui das novidades em relação à nota fiscal, o que estava previsto, né? O que iria mudar ali já para agora, para dia 3, mas então, vai ser num outro momento, né, vamos dizer assim. Então, a nota fiscal, vejam que antes da reforma aqui, a gente tinha ali um grupo de informações, aqui eu estou falando de informações que ficavam ali dentro, né, que são transmitidas dentro do XML, que a gente chama de tag, né, uma informação mais técnica, mas aqui. Então, a gente tinha as tags de imposto, dentro dela a gente tinha ICMS e PIS/COFINS. Agora, observem que à direita que a gente tem aqui agora a adição ali do CDS, IBS e IS, que são novas tags que foram adicionadas ao XML. São essas informações, é esse conteúdo aqui que seria validado. São esses dados aqui que passam a ser passariam a ser cobrados agora a partir, né, de agosto. E cada um essa tag aqui tem a sua codificação, as suas tabelas de informações e, né, suas alíquotas, né, que neste momento que a gente tem de informação até agora é que padrão para o CBS é a alíquota de 0,9 e para o IBS 0,10, que são alíquotas teste, né, que somando as duas aí chegam aí a 1%. Mas a gente sabe que essas, né, longe de ser a alíquota efetiva, que a alíquota efetiva a gente vai conhecer somente, está previsto para a gente conhecer somente em outubro, né? Coincidência ou não, né? Temos eleição em outubro, mas não cabe a gente entrar nesse mérito, né? Essa é a mudança, né? Apesar que nosso RP, nossa estrutura aqui, né, fiscal, reforma tributária já está pronta desde outubro de 25, né? Onde a gente fez ali os primeiros testes, as primeiras transmissões de notas fiscais, para que atendesse o prazo de janeiro de 26. Porém, isso veio adiando, né? Veio sendo postergado, mais uma vez foi, mas, porém, mais uma vez a gente firmando nosso compromisso, nos manter atualizado em relação à reforma tributária, em relação a atender o físico ali, atender a receita em tempo hábil. Nós já estávamos preparados e agora vamos continuar mais preparados, vamos dizer assim, porque a estrutura está pronta, a gente vai acompanhar em tempo real, né? Que é o trabalho que a gente tem feito aí. O time fiscal nosso aí tem corrido aí, tem acelerado, tem batalhado para poder ficar ali em tempo real com o que se tem de alteração, e a gente sabe que toda hora tem tido alteração, né? E acabei de dar exemplo de uma que aconteceu ontem, né? A gente não estava esperando, mas enfim, vamos para frente, né? Porque não adianta a gente querer cruzar os braços, falar que não vai atender, que tem que atender, não adianta. O cadastro de produtos, né, já sendo mais direto aqui agora, é algo que impacta totalmente, né? E vai impactar totalmente ali, aqui para frente, o apurado dos impostos, vamos dizer assim. Porque o que a gente tem visto, o que eu tenho lido, é que o fisco está preparado para poder cobrar, né, ou debitar, vamos chamar assim, debitar ali um imposto a maior. Não está preocupado em se tornar isso. Não se tem nem nada previsto nisso. Ou seja, uma vez que tributar ali um produto de forma equivocada, eu vou pagar o tributo, eu vou ter o débito. Não vou ter como fugir disso, não. Então,
que existia até então na tributação atual, né, de poder fazer uma apuração, de poder refazer uma apuração, e aproveitar ali, fazer uma medida administrativa e voltar ali ter esse imposto que foi pago a maior. Com a reforma agora está se dificultando isso, né, vai ter que ser feito ajustes a débito, vai ter que se fazer apurações, às vezes paralelas, porque realmente vai estar bem mais complexo de voltar a ter, né, um crédito ali de algum imposto que tenha paga maior. Mas, enfim, temos então, hoje, atualmente, a gente tem ali a combinação ali do CFLP, NCM, SEST e ICMS, que cobre ali, né, vamos dizer assim, a codificação fiscal. Para a reforma aqui, nós estamos falando que todos eles ali, CBS, IBS, IS, eles passam a ter as suas classificações, seus parâmetros. Então, tudo isso, toda a reforma agora, ele usou como base somente o que a gente já tinha de tributação até então, porém, tudo novo, tabelas novas, códigos novos. Então, isso veio ser uma dor de cabeça, né, a maior aí para todo mundo que já teve contato, a gente deve ter percebido isso, né, deve ter visto que novos campos, novos códigos, novas informações são necessárias para atender a reforma, né, não é simplesmente marcar a reforma tributária no produto e está pronto, né, já está atendendo, não é por aí. E ficou realmente complexo, não é tão simples ali, atender a reforma não é tão simples. Claro que, assim, se a gente levar para um cenário onde um aliado nosso ali que tem 10 mil produtos cadastrados, imagine só ele passar em todos esses 10 mil produtos, um a um, ajustar um a um, é complexo. A gente tem várias formas de ajudar ali, a gente fez várias iniciativas para poder facilitar esse ajuste fiscal, ajuste de código, vamos dizer assim, essa validação do cadastro. A gente fez via planilha. Hoje o nosso pode exportar uma planilha, né, e entregar para alguém, ou ele mesmo ele fazer essa classificação, importar essa planilha de volta, que é um trabalho, teoricamente, também manual. Ele pode estar indo produto a produto, acho que também bem complexo de ser feito. Mas uma outra frente que a gente trouxe, né, que a gente criou ali, foi o gestor tributário. O gestor tributário é uma ferramenta onde a gente automatiza essa validação do cadastro. Então, o gestor tributário ele tem uma integração com uma empresa terceirizada, né, uma empresa que trabalha em parceria conosco, para que ela fique focada lá na validação tributária, nas regras fiscais, a FAS fique focada em desenvolver o RP, e o nosso aliado continue focado no negócio dele, continue focado no que ele tem que fazer de essencial ali, que é cuidar da empresa dele, cuidar do dia a dia, né? Não tem essa preocupação, passa a ser uma preocupação a menos. Então, com o gestor tributário, o time fiscal do nosso aliado, ele passa a ter uma agilidade muito grande na validação do cadastro, principalmente para quem já tem ali um código de barras no produto, né? Que é o primeiro parâmetro que o gestor tributário usa para consultar o produto, buscar a tributação. Então, eu estou falando o seguinte, que no momento que eu vou cadastrar um produto, se eu digitar o código de barra do produto ali, eu consigo, né, ter essa tributação, eu posso fazer com que o gestor busque essa tributação lá nessa empresa, né, que é parceira nossa, que faz a validação do cadastro, todos os códigos, todas as informações que são necessárias ali. Reforma tributária, né, já estou aqui dentro do cadastro de um produto, dentro do produto chamado Coca-Cola, estou aqui em reforma tributária. Tudo que é necessário para atender a reforma tributária está aqui no cadastro do produto. Então, nós estamos falando, lembra que eu falei que tinha código, tinha classificação, então, estamos aqui, nós precisamos aqui definir qual é a situação tributária para esse produto. Então, temos uma tabela para isso, temos que, se a gente fosse fazer aqui manualmente, eu teria que escolher em qual dessas situações tributárias o nosso produto ali se encaixaria. Então, vamos imaginar que esse produto seja um produto tributado, né, na sua totalidade ali. Uma vez que ele é tributado, eu tenho uma tabela que vai ser associada a ele, que é uma classificação tributária daquele produto tributado, olha só. Então, de acordo com o que eu vou selecionando uma tabela, eu vou tendo as informações pertinentes somente àquela tabela. Então, vou trazer também que é um produto tributado totalmente ali pelo IBS e CDS. Então, agora já trazendo aqui IBS, eu vou ter que definir a alíquota para ele, se amanhã for o caso, né, um produto que venha a ter diferimento em uma parte dele, eu vou ter que usar aqui qual é esse percentual. Se tiver uma redução de alíquota, eu vou ter que usar também. Então, são todos esses campos, né, e aqui eu estou falando que a nível estadual, são os tributos que estão previstos no IBS estadual e a nível estadual, municipal também. Imaginem só que nós vamos ter que conhecer essa tributação a nível de município mesmo. Olha a complexidade que isso vai estar trazendo aqui, porque se eu vendo um produto
lembrando que a reforma tributária, como está voltada para o consumo, ela trouxe essa ideologia de que é o consumo que define, eu preciso saber o município onde o produto vai ser consumido. Então, essa regra, ela é importante, o conhecimento dela, e a definição da alíquota aqui também, né? E o CBS, menos complexo um pouquinho, né, porque ele traz aqui simplesmente a alíquota e se vai ter diferimento e redução. Então, essa aqui talvez facilitou um pouquinho, né? Aqui nós estamos falando de a nível federal. E por aí a gente vai, ó. Se tem tributação regulada para esse produto, ou se ele vai ter uma tributação monofásica, isso aqui ainda não totalmente excluído, igual se existia no PIS e COFINS, então ainda temos essa possibilidade aqui de alguns produtos, alguns serviços que vão ter essa tributação monofásica. Então, todo esse emaranhado aqui de códigos, de alíquotas, de informações, tem que ser preenchido. É onde a gente, né, no nosso caso, a gente trouxe aqui a condição de ter o gestor tributário, justamente para que essas informações sejam preenchidas de forma automática, né, de forma mais não ter que passar produto a produto. A gente pode ser feito via sistema, né? Hoje tecnologia para isso existe, então é o que a gente trouxe ali no gestor tributário, é uma ferramenta que vai trazer toda essas informações que a gente precisa aqui de forma mais automática, né? Então, eu até esqueci de trazer aqui, né, que é o imposto seletivo, né? O imposto seletivo é uma situação onde a gente ainda está incerto também, a gente não tem uma classificação das alíquotas dele, o que a gente se sabe até agora, que, olhem só como que ainda é incerto, né? O imposto seletivo, ele pode ir de 1 a 250% do produto. Então, isso é algo que a gente vai saber quando realmente for publicado, ali, quando a gente tiver a publicação das alíquotas, né, que está previsto ali para outubro. Isso ainda a gente vai ter que aprender e, né, conhecer isso ainda. Então é isso, assim, eu quis trazer aqui só um exemplo, né, de todo esse emaranhado, todos esses campos, códigos que são necessários aqui para poder mostrar a complexidade que acabou ficando ainda, né, não é tão simples, atender a reforma não é tão simples, né, não é tão banal. A proposta nossa, né, com o gestor, né, gestor tributário é essa, a gente trazer uma facilidade, trazer uma dinâmica e, lógico, tempo, né? Porque imagine ter que preencher todos aqueles campos que eu mostrei em todos os produtos, né? Então, isso é algo que, humanamente, vai levar muito tempo para ser feito, né? Para passar de campo a campo, para preencher cada informação daquela. Mas aí o gestor tributário faz isso, né? Tem as automações aí, ele faz isso. Cada dia que a gente pode estar, a gente abre e ele vai lá, busca as novas atualizações, as novas alterações que tiveram, e automaticamente isso já é salvo no cadastro do produto, né? Então, é uma ferramenta que a gente tem indicado muito, faz muito sentido o uso dela, porque não dá para se fazer isso, né, totalmente manualmente ali. É bem humanamente pesado de ser feito, né? Impossível, não vou dizer, não, mas é muito pesado. Uma outra mudança, né, que a gente queria trazer é a forma de, né, de estar se calculando agora ali os impostos, né? Que até então a gente, é muito comum, a gente, preço de compra do produto, mais impostos, aplica-se a margem. A proposta agora é que a gente, o conceito agora mudou um pouquinho, né, que é onde a gente possa fazer cálculo desse tributo fora ali da margem, né, separar a margem e tributo, né. Eu trouxe um exemplo aí, onde o produto foi comprado ali por R$100, né, o preço de compra do produto, e a margem desejada ali é a margem de 30%. Então, ou seja, eu tenho R$100, eu tenho que ter uma margem de 30 ali, então a base, o preço de venda é 130. Então, pegando ali 130 é o meu preço de venda, eu vou trazer aqui um exemplo, né, a gente, uma estimativa, isso é algo né, que foi previsto, tá em documentos aí, tem literaturas, publicações da própria Receita, que a estimativa é que o IBS mais CBS, somando os dois, eles vão trazer ali um total de 28%. Ainda é uma estimativa, né? Que já, teoricamente, se for isso mesmo, é a tributação mais alta do mundo até agora. É o país que vai ter a maior tributação, né, relativamente a esses dois impostos aí. Então, ali, somando, né, fazendo a conta ali, a gente tem 36,40. Então, preço ao cliente, 166,40. Claro, eu vou trazer aqui um exemplo, mas ele ainda é certo, a gente não tem clareza disso. Então, o meu, né, eu sou
tenho ali uma empresa, tenho meu produto, tá ali, divulguei o produto ao cliente, o preço do produto ali é R$ 130. Na hora que eu vender para o cliente, o preço do produto vai para R$ 166,40, já que o imposto é por fora. Então, ou seja, o cliente vai ver o preço no produto e quando ele for pagar, ele vai pagar um valor diferente. Olha a incerteza que a gente ainda tem, porque essa ideia, né, essa proposta do IBS, que já que ele é imposto por fora, né, ele acontece depois, então, ou seja, essa confusão ainda existe ainda e provavelmente ela vai impactar ali os consumidores. O consumidor vai ter que entender esse cálculo, né? É como se o preço de venda do produto 130, na hora que receber a nota fiscal vai estar ali com um valor um pouquinho diferente do que ele viu lá, né? Então, isso ainda a gente está esperando layout, né? A gente está esperando mais informações aí de como é que vai ser essa transparência ali a nível de documento fiscal para o nosso consumidor, né? Vamos dizer assim. E aí no terceiro item ali, que é o crédito regular, é onde a gente, as empresas vão ter que, né, se acostumar ali, principalmente as empresas assim, nacional que agora vão ter que fazer uma opção agora em setembro. Olha quanto é confuso, né? As empresas optantes por Simples vão ter que fazer uma opção agora em setembro, se vão continuar no Simples normal, o Simples já existe atual, vai manter do jeito que está, ou ela vai entrar para um sistema híbrido, que é um sistema onde ela é simples nacional, porém apurando CDS e IDS com débito e crédito, né? Então, as empresas vão ter que fazer essa opção agora em setembro. Então, beleza, mas nós não temos alíquota ainda, não se tem alíquota. Se a alíquota vai, né, tá prevista a serem divulgada somente em outubro, não tem ainda, a gente não tem uma análise tributária, planejamento tributário, né, que dá para ser concluído, né? Então, faz-se o planejamento tributário em outubro, e em novembro, né, já com as alíquotas em mãos, já tendo posse das alíquotas, a gente pode, as empresas vão poder optar por continuar ou não um regime que ela escolheu em setembro. Então, olha como é que é, né, tá meio confuso. Então, as empresas pelo Simples optam em setembro, aguardam as alíquotas de outubro, e em novembro elas continuam ou não, definem se continuam ou não. O sistema híbrido, então, eu tenho uma empresa simples nacional, eu posso escolher, entrar tipo numa lista agora, né, digamos assim, para ficar fácil para a gente entender melhor. Entro numa lista que depois que sair as alíquotas, eu defino se eu vou continuar no híbrido ou não, ou seja, se eu hoje, então, tenho uma empresa simples nacional, e eu vendo para outras empresas que não são simples nacional, então, se fosse no meu caso, faria adesão ali do híbrido, e lá em novembro decido se compensa ou não para mim. Não é isso? Sim. Essa estratégia, eu penso que ela vai ser utilizada de forma unânime, eu imagino. Porque se tem a opção de, né, em novembro, recuar ou manter a escolha que foi feita em setembro, então, acho que essa estratégia deve ser a maioria deve se adotar, a não sei que se tenha muita certeza de que, né, o regime híbrido ou que não faça sentido a reforma, né, para alguns negócios, eu vou até falar um pouquinho disso aqui daqui a pouquinho, tem alguns negócios que vão ter que ter esse olhar mesmo, mas... Se a empresa simples nacional não vende para uma empresa de regime normal, né, que é lucro real presumido, não faz sentido, não precisa, né? Eu tenho uma loja de roupa, e eu só vendo para consumidor final, não preciso nem cogitar adesão, né? Não faz sentido. Agora, se eu presto serviço, se eu vendo vamos supor que eu tenho uma empresa que vende para supermercado, por exemplo. Supermercado, a maioria é regime normal. Eu tenho que cogitar, né? Então, como que eu tenho essa opção de ver agora, de entrar nessa lista agora, fazer adesão, e lá em novembro recuar, eu não tenho nada que perder, não, né? Sim, eu faria. acho que é isso mesmo. O segredo aí, na verdade, é um planejamento tributário, mas para planejamento tributário sem a alíquota, não tem como ser feito ainda, né? Então, o mês de outubro ali, quando essas alíquotas forem divulgadas, a gente fala mês de outubro, mas assim, fazer um adendo aqui, que é o seguinte, está previsto, né, o segundo turno das eleições para dia 25 de outubro, se eu não me engano.
Então, que momento que vai ser divulgada essas alíquotas, né? Então, não sei, talvez, estou falando de setembro, outubro, novembro aqui, mas talvez vai ter que ser setembro, novembro, dezembro, não sei ainda, né? Vamos ver. Isso são cenários aí que a gente ainda vai ter que enfrentar, vai ter que conhecer ainda, né? São novidades que vão vir aí. Mas aí, voltando aqui, falando do débito e do crédito, olha só, no item ali, esse contexto aqui onde o produto foi comprado ali por R$ 100, eu peguei uma mais de 30, né? Então, o meu débito ali de IBS e CBS vai ser 36,40, porque usei a alíquota de exemplo ali de 28%. Então, só que quando eu comprei o produto, aí é o que o Arne falou, quando eu comprei o produto, eu tive um crédito, lá, R$ 28, porque a mesma alíquota aqui, na situação de ter crédito, eu usei a mesma alíquota do exemplo, R$ 28. Então, se eu tenho um débito que eu vendi de 36,40 e eu tive aquele crédito lá de R$ 28, o meu IBS recolher vai ser 8,40. Esse é o cenário, né, que vai ter que ser analisado, vai ter que ser estudado pelas empresas, pelos contadores, para que faz sentido o débito e o crédito ou não. Porque, até entrou no assunto, que se eu não vendo para empresas que vão precisar desse crédito, né, sejam empresas que vão consumir o produto, que vão revender, talvez não vai fazer sentido eu fazer todo esse crédito e débito. Mas, em compensação, eu posso estar vendendo para empresas que são consumidores do produto, que é um caso para quem vende para supermercados, por exemplo. É uma analogia que foi feita aí com o supermercado vai precisar do crédito. Possivelmente ele vai precisar do crédito, porque nós estamos falando de supermercados que já são no regime normal, que é no real presumido, que vão precisar fazer essa continha de débito e crédito ali, né? Então, cabe aí realmente esse olhar para o planejamento tributário, vai ter que ser feito ali. O problema de fazer esse planejamento tributário é o espaço de tempo que a gente vai, que as contabilidades vão ter para fazer, porque setembro, outubro, novembro que a gente está trazendo aqui, é o período aí, são os meses que vão acontecer a escolha, a alíquota e permanência ou não no híbrido. Então, cenas dos próximos capítulos, né, que a gente vai estar vendo aí. Então, aí, olha, o que você acabou falando aí, olha só, empresa do Simples Nacional aí. A empresa do Simples Nacional, ela vende para consumidor final, o negócio dela é B2C somente, beleza, então, de repente não faz nenhum sentido, né, a mudança, vai seguir ali no fluxo normal do Simples Nacional. Lembrando que o B2C aí não quer dizer que é só para a pessoa física, né? O B2C pode ser também para aquela empresa que consome o produto, né, que é o consumidor final do produto, ou serviço, né? Agora, empresa do Simples Nacional, que vende diretamente, que o negócio dela é B2B, essa precisa de uma atenção, porque o B2B aí, a empresa vai precisar do crédito. Então, cabe uma análise aí, acho que a grande maioria, né, de CNPJ do Brasil é Simples Nacional, o próprio meio ali também. Então, assim, trazendo um pouquinho do que eu tenho visto, tenho conversado com muitos contadores, com pessoas, né, conectadas aí com a reforma, vai existir, já existe e vai existir uma tendência, um movimento muito válido e muito grande para que empresas do Simples Nacional migrem para um regime normal. Porque, no contexto atual da reforma aí, a tributação ela passa a ficar, vai onerar ali, vai ficar onerosa para a empresa do Simples Nacional, mantendo as alíquotas normal e acrescentando ainda o CBS e IBS, né? Que é o caso de uma empresa Simples Nacional que vai estar debitando e acreditando CBS e IBS, porque ela vai vender para empresas que precisam do crédito. Então, realmente é um cenário aí que vai mexer aí. Eu já consigo imaginar que vai mexer muito com o planejamento tributário, com os regimes das empresas. Isso ainda é algo a ser estudado, porque nós estamos falando, igual a gente está trazendo aqui no material, né, o cenário é justamente esse: eu compro por 100 tem 30% de margem, preço de venda de 130, então o meu cálculo ali com o IBS e IDS é entre 66,40. O mercado vai permitir eu vender com IBS e IDS? O mercado vai permitir realmente eu debitar e acreditar? Quando eu falo mercado, né, preço de mercado, eu vou conseguir, por exemplo, falar com o meu cliente assim: o cliente, eu vou ter que aumentar aqui o meu preço de venda para você por causa do IBS e IDS, agora eu sou débito e crédito nele também. Então, isso
assim, um impacto, uma novidade que tem um impacto muito grande na apuração aí dos habitantes do Simples Nacional. E aí, assim, até trazendo, né, mais uma informação aqui, nem está aqui no material, mas é só para a gente pincelar aqui, é que existe, né, uma informação nova, que existe o seguinte: está previsto na regra tributária também, aquelas pessoas, aqueles CPFs que prestam serviço, olhem só isso, eles vão ter que aderir a um sistema de CNPJ técnico. O que é isso? É um CNPJ atribuído a um CPF, né, igual já existe, porém com a finalidade de prestações de serviço mais direcionadas. Estou falando de diarista, por exemplo. A diarista, ela vai ter, né, dependendo ali da pessoa que for estar pagando, precisa do crédito, ela vai ter que ter esse CNPJ técnico para poder fornecer para quem está pagando ali o crédito desse pagamento. Ou seja, para você não entender que aquele PIX que está sendo feito do CPF ali, da pessoa ali para a diarista, não ser tributado na sua, né, na sua totalidade ali, não ser tributado integralmente. Então, esse é uma loucura que está aí, mas existe, né, está previsto aí o CNPJ técnico, que é para esse tipo de profissional, para esse tipo de relação comercial ali, vamos dizer assim. Então, é uma novidade também que está previsto aí, que deve impactar muito também. Eu não vou entrar muito nesse contexto, não está no nosso material aqui, mas é algo que me chamou atenção e vai ter impacto grande aí também. Então, assim, né, a gente nós já falamos até agora, o Simples Nacional não está de fora, ele, de forma alguma, né, ele foi deixado de lado, pelo contrário, ele hoje vai precisar de uma atenção maior, a gente falou isso aqui, não tem como falar que, né, porque quando foi criado lá, né, o Simples Nacional, quando foi definido, foi um novo regime, é um regime para auxiliar, para facilitar ali para as pequenas empresas. O movimento que a gente tem percebido é que agora é para fazer um movimento contrário, né, para poder tirar essas empresas dali do Simples Nacional, levar para o regime normal, até porque se fala muito que, né, a gente vê isso às vezes acontecendo, né, as empresas do Simples Nacional, elas acabam indo pegam leve ali com relação a impostos, ela normalmente deixa ali uma contabilidade não tão regular, então é algo que pensando, né, a gente pensando de fora aqui, tentando pensar igual os legisladores pensaram, vamos pegar essas empresas do Simples Nacional também, porque elas precisam dessa atenção aqui, porque elas podem estar dificultando, vamos dizer assim, ou atrapalhando ali essa, né, arrecadação nacional aí, né? Então, tá aí a definição de que empresas do Simples Nacional vão, provavelmente, muitas delas, vão fazer essa migração de regime. E aí, assim, né, o nosso RP, né, o nosso Faça Taguarda, ele passa a fazer totalmente, né, sempre fez, assim, parte ali da ação, sempre fez parte aqui né, da contabilidade ali do nosso aliado. Agora, mais do que nunca, né. Nós estamos falando de cadastro, nós estamos falando de emissão de notas fiscais, ele tem que estar validada, tem que estar dentro do contexto da reforma. As margens têm que ser apuradas, tem que ser validada, agora não dá para poder comprei o produto, apliquei uma margem bruta ali, sem entender o que está acontecendo com IBS, EBS, e pronto, e é só isso, né? E olha que eu nem trouxe aqui ali ainda a análise do IS, porque o IS ele vai acontecer muito especificamente em alguns produtos, e ainda não se sabe, né? Quais produtos e quais percentuais que vai acontecer. E aí, uma analogia que eu tenho feito, né, eu tenho falado, é que a reforma ela tem um efeito colateral positivo, a meu ver aqui, que é fazer com que as empresas foquem mais em gestão. As empresas vão ter que focar mais em gestão, no mínimo a gestão fiscal, uma gestão tributária, uma gestão de dados ali, porque as informações vão ter que se passar a participar ali da decisão, vão ter que passar, ajudar o nosso aliado ali a tomar a decisão. Estou falando até mesmo de quem comprar o produto, né? Porque hoje, que a gente tem até agora é que para eu poder comprar, né, eu vou ter que identificar quem é esse fornecedor, você vai gerar o crédito. Então, tudo isso são informações que a gente vai ter que ter para poder tomar a decisão correta, uma decisão mais precisa ali. O RP, né, o nosso Faça Taguarda, ele está preparado para isso, a estrutura que a gente criou para ajudar nossos aliados é justamente para que se passe, né, que a reforma venha, né, que a gente seja mais uma maré muito alta que veio, lógico que a maré é muito alta, muito forte, mas a gente vai superar, a gente vai passar por ela de forma tranquila.
Tranquilo não, eu vou até mudar essa expressão, porque tranquilo não é não, porque já tem muita mudança, é tudo muito novo, né, então, mas a gente vai superar, isso é fato. Então, a gente está falando aqui do tempo de crédito, né, então o crédito, ele parte do momento de que eu preciso entender a nota fiscal que eu estou recebendo, eu preciso entender como é que está o cadastro desse fornecedor junto à Receita, eu preciso entender até, inclusive, olha só essa, eu vou falar um pouquinho disso aqui já já, é que o nosso fornecedor, né, vamos colocar também aqui como participantes desse contexto, o nosso fornecedor, nós vamos ter que ter certeza de que ele recolheu o tributo, né, que ele recolheu a guia dele, que ele recolheu lá o CBS, para eu poder acreditar do lado de cá. Teoria de que CNPJs passem a fiscalizar CNPJs. Um ganho aí a nível, né, falando agora a nível do fisco, né, a nível de Receita Federal, aí é um ganho que eles tiveram, aí é uma sacada espetacular, porque nós mesmos, CNPJs, vamos fiscalizar os nossos CNPJs que nos fornecem. E, junto a isso, nós também vamos passar a identificar, né, vamos passar a conhecer melhor o nosso cliente, né, que é algo que até então não se tinha muito olhar para isso, não tinha muito valor, né, que é olhar para o nosso cliente, saber quem é esse cliente, onde ele consome o produto, em que ele aplica esse produto, né, estou querendo dizer que o mesmo produto, que eu posso estar vendendo o mesmo produto, mas se ele for aplicado, por exemplo, para plantio, ele vai ter uma tributação, e se ele for usado, por exemplo, como uma ração animal, por exemplo, ele vai ter outra tributação. Então, conhecer isso aí também essa informação ela vai ser relevante, vai ser importante também. E aí, assim, tem algo que está mexendo aí com todo mundo, está dentro do nosso contexto de reforma tributária aqui, eu quis trazer, porque o split payment é o que está mexendo com a cabeça de todo mundo, porque é o seguinte, a teoria dele é que o governo ele vai receber a parte dele antes mesmo até da empresa receber. Contexto, né? Eu tenho lá uma venda de 100, né, 100 reais. Então, a empresa, né, no exemplo que eu trouxe aqui, a empresa fica com 70 reais e o governo já pega os 30 reais dele. Olhem como é que o impacto que isso vai ter, o tanto que você vai mexer com caixa, quanto que você vai mexer com disponibilidade dos nossos, né, das nossas empresas, dos nossos aliados aí. Então, seria mais ou menos assim. Hoje a gente faz o pagamento, a empresa do nosso aliado ali, ele recebe o total que o cliente pagou, o contador gera uma guia, ele paga a guia, e essa guia é que leva o dinheiro ali para o governo. Com o split payment agora, a proposta o pagamento acontece, a empresa, naquele mesmo instante ali, né, acompanha ali pelo pontilhado ali, o governo já pega a parte dele no mesmo instante. Então, é como se fosse ali um débito e crédito, como se fosse ali a maquininha do cartão, para dar um exemplo. A maquininha de cartão, quando a gente recebe do nosso cliente ali na maquininha de cartão, o valor da venda é 100 reais, a maquininha cobra 3%, então a administradora do cartão só nos devolve 97, né? Então, os outros 3 reais já ficam ali com a administradora do cartão. É a mesma ideia, é o mesmo contexto aqui. O nosso legislador ali que pensou nisso aí, ele não quis nem dar crédito mais para as empresas, vamos dizer, ele quis já receber ali no ato da emissão da nota fiscal, que é uma mudança grande também, porque no nosso formato atual, a tributação, né, a guia ali, ela acontece no mês subsequente ali à emissão dos documentos fiscais. Então, se emite a nota durante todo o mês, depois, no mês seguinte, é emitida a guia e aí a gente paga o pagamento da guia. No caso ali já com a reforma, é o contrário, né? A cada nota fiscal, a cada documento fiscal, isso já vai acontecendo. Então, não tem mais esse prazo aí que as empresas normalmente tinham ali com relação à caixa, né? De que recebia o valor total, para depois, num segundo momento, ali, falando no dia 20, por exemplo, das empresas nacionais, no dia 20, recolher a guia do Simples Nacional do DAS lá. Então, esquece esse formato, agora nós vamos para outro formato agora, né? É mais complexo até, porque ele acontece documento por documento ali. Essa situação aí, para mim, é que nos mais preocupa, sabe? Principalmente Sim. o pequeno, porque vai influenciar diretamente no fluxo de caixa, porque pega o cenário aqui, ó, vê se eu entendi direito. Eu vou lá e faço uma venda de R$1.000 em 10 vezes no cartão. Eu não vou receber de uma vez, eu vou receber 10 vezes, o operador de cartão paga dessa forma. Sim. Agora, o imposto devido,
já vai descontar o valor na totalidade ou vai ser proporcional à parcela também? Ele é integral ao valor do documento. Então, eu vou pagar o imposto antes de receber o cliente. É isso aí que mais preocupa. Eu quis trazer né, essa informação, apesar que tem muita conexão que a gente quer trazer, né, com o que a gente falou, mas eu quis trazer porque esse assunto ele já precisa, né, esse conhecimento já precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque tem que se preparar, porque isso vai impactar a fluxo de caixa, isso vai impactar né, o financeiro das empresas, porque não dá para esperar mais, eu não posso, teoricamente, a gente sabe, é uma dura realidade que eu vou falar, mas infelizmente acontece, a gente sabe que acontece. Assim, muitas empresas pequenas, principalmente, eles trabalham ali com esse valor durante um tempo, durante 30 dias, até 50 dias, vamos falar assim, no caso sensacional, que pode ser desde o primeiro dia que emitiu a nota, no dia primeiro. Como ele vai recolher no dia 20 do mês seguinte, então ele trabalha esses dias com esse valor em caixa, né? É um fluxo de caixa que ele faz girar ali. Imagine só não ter essa possibilidade. O impacto ele é grande. Então, o split payment, ele tem que ser, tem esse conhecimento, ele tem que chegar, todo mundo tem que conhecer, tem que estudar, como é que vai ser, na hora que estiver, né, começar a ser aplicado mesmo, porque nós estamos falando que empresas que optarem agora para o regime híbrido, isso já acontece em janeiro de 2027. Já está aí. Quer dizer, né, a gente tá na legislação, né? Está no que a gente tem nas notas que foram divulgadas até agora, mas se vai ser adiado ou não, a gente não sabe, mas é o que tem, até agora a gente tem isso. Fica aí, né, a nossa contribuição, nosso compartilhamento de informação aí, porque essa mudança é grande. A do Sprint Payment, ela é bastante grande. Só na dúvida do Arley ainda, nesse caso que ele simulou aí de uma venda de R$1.000, vamos supor ali 30% para a conta ficar fácil, é parcelada em 10 vezes. Os R$300, que seria o total, ele vai ser descontado já no início ou a cada parcela de R$100 desconta os 30%? Tá, o que está previsto agora, Fred, é que o imposto, o débito dele, ele acontece mediante a nota fiscal. O que pode acontecer é que, está até aqui nesse slide que eu trouxe agora, que é o pagamento desse tributo, ele pode ser condicionado. Aí é possível. Eu posso pagar, tá pagando esse débito meu ali, 3 vezes, 10 vezes, aí é uma condição de pagamento do tributo, mas o débito já acontece na emissão da nota fiscal. Então, olha aí, nesse contexto que eu trouxe agora. Vai, né, tá previsto uma plataforma onde todas as empresas vão ter acesso. Aqui eu trouxe só um exemplo, né, de como seria. É como se fosse uma conta corrente ali. Imagine uma conta bancária ali, onde vai debitando e acreditando o tempo todo. Então, a cada nota fiscal que foi emitida para a minha empresa, vai acreditar. Cada nota fiscal que a minha empresa, olhem só, olha o que o texto, né, que está falando. O texto da lei fala o seguinte: é de dever das empresas acompanhar a emissão, né, do crédito e do débito de cada documento fiscal. A responsabilidade foi transferida para o CNPJ. O CNPJ é que vai ter que acompanhar esse débito e crédito. Penso eu que tem, eu até falei, isso tem a ver com o CNPJ passar a fiscalizar o outro CNPJ, né? Porque se o meu fornecedor emitiu uma nota lá e ele não virou crédito para mim, não recolheu ali, eu não vou poder estar acreditando nesse valor. Então, vai estar ali, lá, vermelhinho, lá, não ativado, por exemplo. Então, eu vou passar em CNPJ, eu vou cobrar do meu fornecedor que ele regularize a situação. Logicamente, o legislador foi muito bonzinho, ele pensou, não, mas para não parar a operação do CNPJ, ele pode pagar o tributo para aquele fornecedor dele e depois ele resolve de forma comercial com o fornecedor dele. O governo, tempo nenhum, nunca, né, pensou no CNPJ, ele pensou nele, ele pensou, olha, o legislador aqui, estou pensando que o governo vai arrecadar o tributo dele. Eu quero arrecadar. Depois as empresas, os dois CNPJs, negociem, resolvam, né, tratem disso. Então, imagine só, eu posso pagar o tributo, do meu fornecedor e eu, depois, vou ter que resolver isso com o meu fornecedor. A gente sabe que está em lei, está previsto, mas são mudanças muito grandes, muito drásticas mesmo a nível de relação comercial, né? Então, mas aí é só para nível de conhecimento ali, a gente trouxe o exemplo. Então, ali nós temos uma situação onde está ok, ali o crédito está efetivado, a nota está ok, o crédito vai ser efetivado, o outro está parcial, R$500. Aí, parcial, olhem só, tem até vamos ver que vocês perguntaram aí. O que é o crédito parcial? O meu fornecedor, ele fez a emissão da nota fiscal, porém, ele validou ali para nível de crédito, validou somente metade do valor do crédito, ou seja, ele recolheu só metade, ou ele só validou ali até então só metade daquela nota fiscal. Então,
ele vai me permitir aproveitar somente metade do crédito. Ali eu estou fazendo metade só para ficar claro, né, que é os R$ 500, mas olhem só essa embaralho todo que vai ter entre fisco, fornecedor e cliente, né? Então, isso, quando eu falo cliente, né, o cliente CNPJ que precisa do crédito, né, que vai estar precisando desse crédito para poder debitar, senão vai acontecer aquilo que eu mostrei lá nos slides, né, nos slides anteriores ali. Se eu não tiver o crédito, eu vou pagar o valor total, né, lá no exemplo, lá estava 36,40, eu vou pagar 36,40, não vou aproveitar os 28 de crédito. Então, essa continha aí, ela mexe muito, ela precisa ser trabalhada, precisa ser conhecida, e está previsto em lei, que esse dever é obrigado o próprio CNPJ a fazer, esse acompanhamento. Era isso, pessoal, é uma pincelada rápida aqui, né, reforma é muito mais do que isso, mas são os pontos que eu entendi que são necessários, válidos, adquirir de conhecimento, porque tem muitas mudanças, tem muito impacto, e eu mesmo tenho percebido, né, conversando com muitas pessoas, que penso também que é uma causa, efeito da própria Receita, ficar adiando, e vai postergando, e vai deixando para amanhã. As empresas também estão fazendo isso. Muitas empresas, muitos aliados nossos estão deixando acontecer primeiro, deixando vir o problema primeiro, para depois resolver. Eu acho que, né, se cabe aí uma dica, é tentar antecipar, né, vamos fazer de forma preventiva, vamos tentar ser preventivo. Mas, nível de Brasil, né, a gente sabe o que vem acontecendo. Dá um exemplo aí, né, a gente, com o material todo pronto, a gente definiu a semana passada o conteúdo para estar explicando com a Fácil de hoje, e tivemos a surpresa da mudança de ontem, né, mas enfim, né, então, essa é a minha contribuição, a nossa contribuição aí para todo mundo que estava assistindo e quem vai assistir depois, né, quando a gente vai disponibilizar a live aí, e também, acho que é válido ali, olha, a gente publicar, disponibilizar também o link da nota, né, que foi publicada ontem pela Receita, era isso. Eu acredito que uma coisa que vai voltar a circular muito, que tem diminuído bastante, vai ser o dinheiro físico, em espécie mesmo, né? Porque veio a questão do Pix, que a gente viu como um grande facilitador, mas ele vai acabar se tornando um grande vilão, né? Com a questão da reforma tributária. Acho que muitas empresas vão passar a adotar, tem uns pagamentos à vista no Pix, tem um desconto, às vezes um desconto maior ainda para o pagamento em espécie, né? Sim. Justamente para estar evitando esse split payment aí. Então, porque uma vez assim, né, eu até falei, uma vez que foi emitido um PIX, olha só onde pode chegar, né, uma vez que um CNPJ emitiu um PIX, aquele PIX ele tem que estar atrelado a uma origem fiscal, vamos dizer assim, uma nota fiscal. Se não tiver, está previsto em lei que ele pode ser taxado na sua totalidade, como um valor a ser debitado. Então, isso, né, é algo que vai complicar muito, vai complicar para todo mundo. Imagina os ambulantes. Cara, às vezes numa festa, um carnaval lá, tem um tanto de vendedor ambulante lá, com água, alimentação. Como que isso vai ficar ali? Sim. Eu vi material que está previsto um aumento de 400 a 500 milhões de reais só na implementação do Sprint Payment, só de implementar. Olha só, na arrecadação de 500 milhões, sim, só no primeiro momento de implementar o Sprint Payment. Então, é algo que, por isso que eu fiz questão de trazer, porque é algo que precisa ser conhecido quanto antes, estudado quanto antes. A empresa do Simples Nacional, não é janeiro, mas é janeiro. Quando chegar janeiro, se acontecer mesmo, igual está previsto, já tem um impacto, já entra acontecendo, entendeu? Aguardemos e oremos. Pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigado pelas perguntas, Fred. Obrigado pela apresentação, Neymar. E lembrando que toda terça-feira, às 9h15, a gente está aqui, online, e trazendo temas relevantes. Esse é um tema que eu, particularmente, não gosto muito. Acho que o empreendedor, em geral, não gosta, porque dificulta, né, a vida do empreendedor. A reforma tributária devia ter vindo para facilitar a nossa vida e ela veio para complicar. O intuito do governo é muito claro, sabe? Ele quer arrecadar mais. Isso é bem simples, né? Se você quer jogar o jogo de ser empreendedor, você tem que seguir as regras, né? As regras não são suas. Você tem que jogar o jogo que eles jogam. Então é isso. Então, obrigado mais uma vez, Neymar. Obrigado a todos. E até terça-feira que vem. Um abraço. Valeu. Bom dia a todos.